Olá, nação tricolor, nós ficamos na trave nessa rodada, mas não foi só na trave não. Ficamos na trave, mas também na falta de competência, eu vou falar sobre isso no vídeo também de hoje. Jogador importante do Bahia fora da próxima rodada, infelizmente. Vou trazer aqui a coletiva de Barroca, que ele vai ter que explicar por que Davó continua sendo banco, todo mundo quer saber isso aí. E também, foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos trazer isso no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso esquadrão. Bom, chega de muitas apresentações e bora falar de Bahia, que é isso que a gente quer saber. No jogo de ontem, Davó entrou no segundo tempo, fez o gol e por muito pouco Davó não colocava o nosso time na primeira divisão. Eu vou trazer aqui o lance. Foi um lance que ficamos na trave. Assista aí comigo. Olha só, nossa classificação ficou na trave. Pois é, velho. Nossa classificação ficou na trave nesse lance, mas não foi só isso, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Barroca, ele tá primeiro, Davó tá no banco, ele vai explicar daqui a pouco por que Davó ainda está no banco, mas o time do Bahia ontem não jogou bem, o time do Bahia não jogou bem, o time do Bahia queria valorizar muito a posse de bola, só que toques laterais, muito toque lateral, muito toque para um lado, muito toque para o outro. E assim, cara, você tem que ser efetivo. Você tá jogando dentro de casa, você tem que agredir o adversário, você tem que ir para frente. Com todo respeito ao Vila Nova, mas o Bahia tinha que ganhar aquele jogo de ontem. O Bahia com muito toquinho para lá, muito toquinho para cá, pouca efetividade, pouca agressividade, pouca objetividade. Pouca objetividade. Então, eu quero saber de Barroca. Barroca, por que Davó é banco de reservas ainda nesse time? Barroca vai responder agora aqui para vocês e a gente volta para continuar falando sobre o Bahia. Ouça o que foi que Barroca falou e... Cadê você, Barroca? Isso. 1, 2, 3 e... Fala, Barroca, por que Davó ainda é titular ou ainda é reserva? Barroca, boa noite. O torcedor pergunta ainda, a situação do Davó. Hoje Davó entrou, fez gol, botou bola na trave, mas segue sendo reserva da equipe, porque a opção de manter, quando você hoje já tem o Davó, tem o Rodallega, manter o Goulart nessa posição de falso 9. Bem, quando cheguei aqui, o Davó ainda estava lesionado, retornou na outra semana, entrou um pedaço do jogo contra o Brusque, entrou um pedaço do jogo contra o Grêmio, sentiu bastante fisicamente o jogo contra o Grêmio, me relatou que sentiu muito cansaço no período que entrou, um jogo muito intenso, e hoje entrou muito bem, conseguiu fazer o gol, quase fez um outro gol. É um jogador que eu conheço muito bem, acompanho ele desde as categorias de base, é um jogador que precisa de espaço, porque a característica dele tem muito a ver com o espaço, com a velocidade, com a criatividade que ele tem. E hoje era um jogo que dificilmente o adversário nos daria espaço nas costas numa condição normal. O Goulart tem outras competências de flutuação, de virar um meia junto com o Daniel e ao mesmo tempo chegar na área. O Ricardo teve uma oportunidade no primeiro tempo no cruzamento, mas todos os jogadores ali da frente estão competindo. Igualdade, vamos ver como é que vai ser o desenho dessa semana, a nossa projeção do jogo com o Guarani, para ver quem a gente escolhe. As características, né, de fazer a bola correr, de distribuir o jogo. Bom, o que você já pensa? Bom, vocês ouviram aí o que Barroca falou, não me convenceu ainda. Essa história de que Davó precisa de espaço, Davó era titular do time do Bahia, Davó, se eu não me engano, ainda é o artilheiro do time do Bahia. Então, assim, tem que jogar, tem que jogar. Outra coisa, a única justificativa plausível para Davó não entrar como titular é se ele ainda estiver mal fisicamente, que ele teve a contusão e estava se recuperando. Só que, pelo tempo que ele se recuperou e o jogo até o Guarani domingo, eu acho que é tempo suficiente para ele estar ou 100% ou pelo menos 80% a 90%. E se ele tiver 80% a 90%, ele tem que entrar sim. Não é justo Caio Vidal estar na vaga de Davó como titular. Eu acho que tem que jogar Davó, Jacaré, Goulart, jogando ali como meia atacante, que é onde ele gosta de jogar e é onde ele aparece muito bem
nos jogos. Lembrando que Barroca tem 4 jogos pelo Bahia, 1 triunfo e 3 empates. Se eu não me engano, foram 2 partidas na Fonte Nova e 2 partidas fora de casa. Outro lance também, galera, que chamou muita atenção de todos lá na Fonte Nova, inclusive o meu, foi o lance do pênalti, o talvez pênalti, que o juiz marcou na hora e depois no VAR ele anulou a marcação. Lá na Fonte Nova eu achei pênalti. No primeiro momento eu achei pênalti. Porém, após o jogo, eu conversei com um especialista na arbitragem, um comentarista, que eu esqueci o nome dele, estava lá na Fonte Nova, ele me explicou didaticamente, e quando eu cheguei em casa assistindo o lance, eu vou colocar o lance aqui para vocês, a gente vai falando. E quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir o lance, eu também depois mudei minha opinião, e no final das contas, eu não achei pênalti, vou explicar por quê. O jogador do Vila Nova, ele está muito próximo. Ele está muito próximo do jogador do Bahia, Luiz Otávio, quando ele vai dar o passe. Bora acompanhar o lance aqui, para vocês assistirem, a gente falando e acompanhando. Olha lá, ó. Daqui a pouco o PC... Ele está muito próximo. Observem que ele está muito próximo do lance, e isso acaba descaracterizando um pouco a marcação do pênalti. Inclusive, foi isso que o comentarista da arbitragem falou comigo. Se o jogador do Vila Nova tivesse... Olha como ele está próximo aí, ó. Não dava tempo dele tirar a mão, coisa do tipo. Se ele tivesse mais longe do jogador do Bahia, sim, seria caracterizado pênalti para o Bahia. E após o árbitro ser chamado e olhar no VAR, olha a distância que está. Então, assim, o jogador estava muito próximo. Se fosse também outra coisa que ele me disse, se na hora que o Luiz Otávio, se ele chutasse a bola para o gol, a bola estivesse indo na direção do gol para ser gol do Bahia, como aquele lance do Juventude ano passado, aí sim o árbitro daria o pênalti, porque iria trazer um prejuízo técnico para o time do Bahia. Então, essa é a minha opinião, e também foi o que o comentarista de arbitragem me explicou ontem lá na Fonte Nova, na Zona Mista. Valeu, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e também compartilha para geral. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Fui! Você é Bahia? Então está no lugar certo.